Agora a gente muda de assunto, a gente toca o programa com uma outra história que tá dando um bafafá danado, minha amiga. A jornalista Ana Paula Renault descobriu que o namorado com quem ela estava há 3 meses, ela descobriu que o homem era casado. Aí ela foi lá para as redes sociais contar essa história. Vamos ver. Que viaja a trabalho pelo Brasil afora, mas tem ficado muito tempo aqui em São Paulo, então tem praticamente 3 meses que estávamos juntos, né? E namorando comigo, falando de mêsversário, me mandou vídeo de 2 meses de namoro, sabe? O mesmo vídeo que ele fez falando que amava os filhos, ele usou o mesmo programinha de edição, ele utilizou para fazer o nosso 2º aniversário de namoro. Sabe, para vocês verem tamanha o conforto do homem em trair mulheres. Traz, né? E a gente sabe que isso acontece, não é só com famosos, não. Acontece aqui também na vida normal. Ó, vamos lá então repercutir essa história da Ana Paula? Vem cá, participa com a gente. No nosso estúdio eu recebo ela, Luciana Infantini, psicóloga maravilhosa. Obrigada pela sua participação, Lu. Obrigada, a gente tava com saudade, viu? Também. Elizabeth Eliseta, também que você não falar que eu tava com saudade dela, ela fica enciumada. Obrigada também pela sua participação. Lu, a gente sabe que essa história, como a gente já bem disse, acontece não só com os famosos, mas também aqui na nossa vida, né, pessoa, nós, pobres mortais também. Agora, o que justifica uma atitude de um homem tentar manter ali 2 relacionamentos distintos, sem uma saber da outra? O que explica isso? Bom, assim, Roberta, primeiro a gente tem que entender o que significa traição para a espécie humana, né? A traição para a espécie humana, ela é extremamente ruim, né? Ela é danosa para as relações sociais, porque a nossa espécie é um ser sociável e nós precisamos dos acordos, né? da confiança. Então, nós precisamos da fidelidade, não só no casal, mas da fidelidade enquanto ser humano, nas relações de amizade, trabalho e tudo mais. Então, a traição, assim, é uma das coisas que mais gera sofrimento. Quando a gente analisa assim e vê uma pessoa que está rompendo com esses vínculos, a gente começa a se perguntar exatamente isso, né? Mas por quê? E, em geral, tem a ver com pessoas que levam em conta muito mais o prazer próprio, o individualismo, o egoísmo, do que o bem-estar na coletividade. Ou seja, né? Vamos usar o termo assim mais comum, é uma pessoa que não tem comprometimento com valores, com caráter e tudo mais. E nem com um lado e nem com o outro, né? Com nenhuma das famílias, com nenhuma das mulheres, dos filhos, seja quem for, que estiver compondo aí cada lado. E, Elizabeth, você já sentiu na pele a dor de ser enganada num relacionamento, né? Já. E não é como a psicóloga falou, né? Não é um sentimento bom, é um sentimento muito ruim. É um sentimento que gera uma revolta muito grande. E se a mulher não tiver um psicológico muito bom, ela tenta até se suicidar. Isso é verídico. Eu tive mesmo um relacionamento, né? Como todas as vezes que eu venho, a gente sempre toca nesse assunto. Moramos juntos e ele me traiu muito, tanto que os amigos dele, alguns amigos não sabiam que ele era casado, que ele tinha uma família, né? Eu lembro que um dia ele me levou para um churrasco, foi no São Pedro, e lá ele me apresentou e as pessoas ficaram me olhando tipo assim... Quem é essa? Quem é essa? Por quê? Porque ele já estava com uma outra mulher, né, a qual ele passava o final de semana, a qual ele ia para o pagode com ela, ia para um bar, ia para o churrasco na casa desses amigos, mas não sabia da minha existência. Então, quando ele me levou, foi um impacto para os amigos, né, que até então não sabia que eu era a atual, e sim a amante. Então, é uma situação muito complicada, porque o homem em si, ele tem uma facilidade de te enganar assim. Eu não entendo. Tem mesmo, Lu? Eles têm essa facilidade de enganar? Ou também eu fico me perguntando, gente, será que, vamos supor, se isso acontecesse comigo, eu falo assim, gente, será que eu era tão tapada assim? A gente não sabe se é a gente que não está enxergando ou se eles têm realmente essa facilidade. Então, Roberta, eu, assim, vejo... No consultório, eu escuto as pessoas e eu vejo que não é uma coisa do homem, não. Mulheres, quando traem, então, o homem não fica... Ele nem sonha, né? Então, a mulher, quando trai, pode... A questão não é da facilidade ou não. A questão é cultural mesmo, do machismo, né? Do homem achar que não tem nada de errado com isso. Né?
que ele tem que viver em função dos próprios prazeres, né? Eu vejo muitos homens falando isso, trair é normal, o homem não tem que ter uma só. Então, assim, essa questão cultural que a gente tem mudado muito, né? Ainda bem na atualidade, mas ela ainda faz com que o homem ache que ele pode, né, fazer isso e tá tudo bem. Inclusive, olha só, a Ana Paula também falou dos julgamentos da sociedade e que a traição do homem, gente, é normalizada, digamos assim, né? Vamos ver. É uma traição dentro de casa. Vem aquela onda forte, mas que depois deixa tudo destruído. Não só a mulher, mas também os filhos, porque todos foram enganados. Né? No caso dele, eu não sabia se a amante estava ciente ou não. No meu caso, eu não sabia. E eu tenho certeza que ainda vai ter gente na sociedade falando assim, mas é claro que a Ana Paula sabia. Como não, né? Porque não sei como e não sei o porquê. Aliás, sabemos o porquê. Que a sociedade tende a julgar as mulheres, falando, mas fulana deve ser muito difícil, por isso que ele a traiu. Sempre tentam buscar elementos, né, para deixar a traição, para deixar essa enganação, para deixar essa sem vergonhice masculina um pouco mais palatável. E ele chegou a dar uma justificativa. Segundo esse ex-namorado da Ana Paula, o relacionamento já não estava, o relacionamento com digamos, a oficial, da família mesmo, já não estava indo tão bem. Então, ele acabou precisando buscar outras coisas. Estava desgastado, foi essa palavra que ele usou. No seu caso, ele te deu alguma justificativa depois que você descobriu tudo, Elizabeth? O que fez eu descobrir mesmo, Roberta, nesse momento que eu estava sendo traída, foi que a amante, na época, ela furou o pneu da moto dele. E na hora que eu estava no churrasco, e nós somos mulheres, nós somos observadoras, a gente já começa a ver que tem alguma coisa errada. Eu vi que tinha um grupinho de mulheres e começou a me olhar e falando algumas coisinhas. Quando nós saímos para estar indo embora, nós vimos que a moto, o pneu da moto estava furada. Aí eu fui e perguntei, o que aconteceu? Aí ele não soube me explicar, gaguejou muito, muito, muito. E em casa, eu fiquei com aquilo na mente. Doutora, a senhora falou uma coisa que eu discordo. Por que eu discordo? Nós não temos que falar que o homem é machista, que ele tem que trair. Não, ele tem que respeitar a sua esposa. Tá entendendo? Desculpa, mas é a minha opinião, é o que eu acho. Se a esposa está dentro de casa, está respeitando ele, o dever dele é respeitar a sua esposa. Se ele escolheu ela para ser a esposa, para ser a mãe do filho dele, ele tem que respeitar. Não tem esse negócio de machismo, não. É o meu jeito, você está entendendo, Roberta? Não, mas o que a Luciana está aqui justamente falando para a gente não aceitar. A gente não pode aceitar. Não podemos aceitar uma coisa dessa. Não, a gente está aqui justamente ao contrário. E se fosse eu traindo ele? Se fosse o contrário, jamais, né? Eu ia ser uma hipótese alguma. Aí eu ia ser o quê na sociedade? Aqueles nomes horríveis, né? Então, eu não aceito. Traiu, ou você... Larga. Vai viver sua vida como eu fiz. Larguei e fui viver a minha vida. Hoje a minha vida está bem, graças a Deus. E o Senhor tem me abençoado muito e estou crescendo muito. Vai ver a vida dele. Então, ele chegou para mim e falou bem assim, Roberta... Eu lembro como hoje. Realmente eu estava com ela, eu estava te traindo, mas eu amo a minha família, eu te amo. Então eu falei com ela que eu não queria mais e ela fez isso, ela não estava aceitando, então ela estava me ameaçando. Todo homem fala isso, Roberta. Agora, só voltando no ponto que você trouxe aqui, que você ficou chateada, que a gente sentiu, mas a Luciana Infantino está justamente falando que a gente não pode concordar com esse machismo. Sim. Né? E só lembrando, tá? Tem mulheres que também traem. Então, a gente está só usando esse caso porque aconteceu recente agora com a Ana Paula, que é essa jornalista, ela já participou de um reality também, ela trouxe esse assunto que causa muita polêmica. Inclusive, Roberta, eu acho que foi fantástica a denúncia que ela fez, porque, assim, no primeiro momento ela se expõe, claro, é ruim se expor, mas ao mesmo tempo ela está denunciando esse machismo, entende? Ela está mostrando pra gente, olha, não vamos aceitar isso, e eu acho muito legal essa atitude. Agora, sabe o que a visão desse homem a respeito dessa exposição da Ana Paula? Ele está falando que ele causou uma exposição
a respeito da imagem da esposa, dos filhos, ele está passando por constrangimentos e é por isso que a gente também vai convidar agora para o nosso bate-papo a advogada Camila Dias, que ela vai explicar para a gente, ela vai falar sobre os crimes que podem ocasionar essa exposição. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, pessoal. Então, fazer essa exposição, levar esse caso para as redes sociais, mesmo que em tom de desabafo, isso pode ser um crime, doutora? Pode, Roberta. Por mais que a gente pense, né, que ela está fazendo aquilo como uma história dela, né, de uma vivência que ela teve, e isso, de certa forma, poder ajudar outras pessoas, né, a esclarecer, pode ocasionar, sim, e ser imputado crimes, como um dano moral, como um crime, né, penal. A gente fala, o dano moral ele é na área civil, mas também pode ser imputada a difamação, dependendo do nível que a pessoa que se sentiu ofendida vier a declarar na sua ação. Mesmo que ela não exponha nome nem sobrenome? Mesmo que ela faça isso. No caso, né, que a gente está abordando aí, se ela colocou print, se dá para as pessoas entenderem bem quem é esse homem, essa família, como ele disse que está expondo os filhos. Então, dependendo da forma como isso está sendo levado, imagina se ele tiver filhos, as crianças na escola estão recebendo, né, chacota dos colegas, virarem meme, essas questões de abalo emocional que são levadas em consideração na hora de valer ou não a imputação de um crime. Agora, doutora Camila, o que esse homem fez com ela, isso também é crime? Também. Diante do abalo que ela sofreu, né, porque foi um engano de muitas formas, né, como foi dito, o dano moral dela é um dano considerável. Então, não é todo tipo de traição que gera a imputação de um dano moral, mas no caso dela, como ela bem expôs aí, né, a vida dela, o constrangimento que foi causado a ela, isso levou ela a grandes prejuízos emocionais, pode ser até mesmo financeiro, dependendo do investimento que ela fez nessa relação. Então, também caberia a ela entrar com uma ação contra ele. Perfeito, doutora Camila. Obrigada pela sua participação, ampliando esse debate aqui de hoje, viu? Um beijo e uma boa tarde. Outro, até mais. Vou só ler alguns comentários aqui, viu, minha editora? Leia Barcelos diz, o ser humano é muito difícil de conviver. Você sabia que a barata, se o macho morrer, ela não fica com mais ninguém, porque o ser humano não é assim. Lenir Bonifácio também fala, creio que traição muitas vezes é falta de caráter. Outras doenças psicológicas que nem sabem que já fui enganada 3 vezes pelo mesmo indivíduo. Misericórdia, Lenir. Socorro, hein? Foge. Ela diz, homem que faz isso... A Elaine diz, homem que faz isso com a mulher é muito egoísta. Só pensa nele. Homem sem caráter. Nosso tempo acabou. Se deixasse, a gente continuava aqui falando mais e mais. Um beijo pra vocês. Voltem mais vezes. Ela tá aqui morrendo de rir, tá? Mas o assunto é sério.